Bom dia! Imagine ter que encontrar uma agulha no palheiro. Gente, esse é o desafio, essa é a procura de quem espera um transplante de medula. Procurar entre milhares de pessoas alguém que seja compatível. Esses balões todos aqui no nosso cenário, eles representam hoje essa luta, essa procura, essa espera imensa que representa uma multidão de possibilidades, né? Pois é, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né, Fernando? A gente acha que é uma coisa muito distante, mas é muito próxima. Pode acontecer comigo, com você, com todo mundo. Exatamente. Por outro lado, qualquer um pode ajudar nessa busca desesperada. Quem ajuda a gente hoje no programa? Doutora Ana Escobar, pediatra, consultora do bem-estar. Tá gostando de balão, né, doutora Ana? Bom dia, doutora Ana. Bom dia, Bela. Bom dia. Hoje nós temos de novo aqui conosco o doutor Luiz Fernando Bouzas, que é hematologista do Instituto do Câncer. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Bem-vindo, Bom dia. doutor. Doutora Ana, não, a gente está falando de medula, da compatibilidade de um doador de medula óssea. Isso não tem nenhuma relação com tipo sanguíneo. Não, gente, não tem relação nenhuma. Tipo sanguíneo é uma coisa, para doar por causa de tipo sanguíneo é uma coisa, doação de medula é outra coisa, não tem nada a ver. Tá? Isso é muito importante. Doutor Luciano, tem uma pergunta da internet, vamos dar uma olhada. É da Daniele de Pedreiras, no Maranhão. Há chances de a medula ser compatível se o doador não for da família? Sim, as chances existem, como nós estamos vendo, há uma certa dificuldade, porque a população tem uma característica genética miscigenada e vai variar de acordo com essa miscigenação. Ou seja, se o paciente que está procurando a medula, ele vem de uma origem genética muito miscigenada, aumenta a dificuldade de se encontrar um doador. Mas existe essa possibilidade. Em que situações uma pessoa pode precisar de um transplante de medula? Bom, o transplante de medula é um procedimento que ele cada vez mais vem ganhando espaço no tratamento das doenças do sangue e das doenças do sistema imunológico. Então são as leucemias, linfomas, anemias graves, anemias de origem genética ou adquiridas, por exemplo, mieloma múltiplo, que é uma doença também do sangue. Então, hoje, cerca de 70 a 80 doenças em diferentes estágios, em diferentes idades, podem ser tratadas com o transplante. A gente disse aqui no início que as pessoas acham normalmente que é uma doença muito distante, mas ela pode ser muito mais próxima do que a gente pensa. Você está dizendo aí 80 doenças que podem vir a precisar de um transplante de medula. Exato, e cada vez mais essa lista vem aumentando. Porque o transplante, ele também é usado, por exemplo, como um suporte para que o paciente possa ser tratado com drogas, com outro tipo de tratamento. Então, existe no passar do tempo, a gente vem acrescentando cada vez mais possibilidades com esse tratamento. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, doutora Ana. Olha, vamos supor que nós 4 somos da mesma família, somos 4 irmãos. E a gente tem mais um irmão, Fernando, pega ele ali, que está precisando de um transplante de medula óssea. Mas primeiro vamos representar aqui, eu sou o balão vermelho. Eu sou seu irmão, Flávia. Você é meu irmão. A gente é irmão da doutora Ana. Todo mundo irmão aqui, vem cá. Isso aqui, ó. E a gente tem mais um irmão que precisa de um transplante de medula óssea. Ele está representado aqui por esse balão amarelo. Porque, justamente, Flavinha, ele não é compatível com ninguém da família. Você vê que é interessante que nós 4 podemos ser compatíveis entre nós, mas aquele outro irmão não foi compatível. Então ele vai precisar de um doador vindo da população e não da família. Por isso é que a gente doa a medula nem sempre só para a família. Isso é que é importante. A gente tem que doar a medula para as outras pessoas. Por isso é que é importante. Claro, a gente pode acontecer como aconteceu ali, né? Aqui, do nosso irmão não na ser família, com a gente, ninguém é compatível. Ninguém é compatível. Agora, aí começa o drama de muitas pessoas no Brasil inteiro, no mundo todo. A possibilidade é de 1 a cada 100 mil, mas dependendo da condição genética, pode ser muito maior que isso, doutor? Pode ser muito mais complicado encontrar. Isso. Até 1 para 1 milhão, dependendo do tipo de miscigenação que essa família sofreu. Agora tem que procurar. Doutora, onde é que a gente vai procurar? Vamos procurar. Agora, imagina, você tem um irmão que está precisando de uma para salvar a vida dele, vamos procurar na população. A gente tem que procurar na população em geral para ver se encontra um doador. A gente pode ir no ponto de ônibus,
no supermercado. Onde podemos procurar pelas redes sociais? Não, procurar nas redes sociais. Doutor. Agora, já pensou como é difícil procurar na população inteira, gente? O importante é que a população tenha a informação correta de como ser um doador e qual é a utilidade disso. É isso aí. Olha, eu já procurei entre muitas pessoas aqui, até agora eu ainda não achei. A gente não tá achando, ó. Cadê? Nossa, como é difícil encontrar alguém compatível. E mais, sabe o que é importante? Nosso irmão, ele tem um tempo de vida, gente. A gente tem que achar isso logo, porque senão ele pode morrer, certo? É a imagem clara da agulha no palheiro. A Flávia achou. Gente, achei. Doutora Ana, achei. Gente, que momento feliz. Achou, encontrei alguém compatível. O irmão, achou. teoricamente, quer dizer, nosso irmão está salvo. Tem uma esperança. Encontrou no palheiro, né? Uma chance em 100 mil, alguém que é compatível. Essa pessoa existe. Existe. Mas o que acontece? Olha que curioso. Essa pessoa que tem a compatibilidade não fez nenhum cadastro para ser doador, para ser doadora. Então, a gente não vai achar essa pessoa no meio da multidão. Essa pessoa realmente... não existe. Começa tudo de novo. Quer dizer, quem não fez o cadastro, a gente não pode saber, se você não fez o seu cadastro, onde você está. E de repente tem alguém que é compatível com você, está precisando de você e não consegue te encontrar. Isso, gente, é terrível, porque pode determinar a morte de uma pessoa, certo? Pois é, então a gente tem que lembrar... incompatível. Essa pessoa não é capaz de doar porque ela não fez o cadastro. O importante é se cadastrar, porque estando no cadastro, nós temos a facilidade de cruzar os dados do paciente com os dados do doador. Existem pessoas também que estão no cadastro e que precisam atualizar endereço, estar com seus dados em dia. Então, são duas situações em que a gente pode até encontrar a compatibilidade, mas o transplante acaba não ocorrendo por falha do o senhor, como médico que trabalha com isso diariamente, deve ter uma aflição muito grande de imaginar que na multidão de anônimos podem estar várias pessoas que salvariam vidas que não foram salvas porque não viraram doadores ou doadoras. Mas existe uma informação que eu acho que é importante passar, que hoje muita gente já se conscientizou dessa necessidade. É lógico que a gente sempre precisa de mais doadores anexados ao cadastro, mas no mundo inteiro hoje são 24 milhões de pessoas já cadastradas para a doação de medula. E no Brasil, nós temos o terceiro maior registro de doadores, com 3 milhões e 200 mil doadores já cadastrados. Então, são pessoas que já entenderam essa importância de se tornar um doador de medula. Eu sou doador. Estou esperando me ligarem. Demora para ligar. A sua vez de poder ajudar. E um outro ponto que eu acho que é importante, as pessoas não precisam ficar, por exemplo, preocupadas nem aborrecidas porque não foram chamadas para doar. Existem muitas pessoas que ligam para o registro dizendo, mas eu nunca fui chamado. É lógico que a pessoa só vai ser chamada quando quando um paciente estiver à procura de um doador e for selecionado como compatível. Então, muitas vezes pode significar 5 anos, 10 anos, 15 anos no registro sem ser chamado. Mas isso não significa que o cadastro não está feito. Doutor, vamos a mais uma pergunta da internet, doutora Ana? Porque tem muitas dúvidas chegando aqui pra gente. A da Raia, ela fala, a partir de quantos anos podemos doar medula? A partir de 18 anos pode ser feita a doação, até 55 anos para o cadastro e para a doação até 60 anos. Esse é um outro ponto polêmico. O cadastro é feito até 55 anos, mas o doador ele continua no cadastro até 60 anos e pode doar até 60 anos. Então esse é um ponto importante, porque a gente quer que o doador esteja útil por pelo menos 5 anos quando ele é cadastrado. Bom, a gente viu que na nossa história aqui, a gente não teve um final feliz, né? Isso. Mas, graças à generosidade das pessoas, essa história pode sim ter um final feliz. A gente vai conhecer a história do Michael. Ele teve uma doença grave, precisou de um transplante de medula e o sonho dele era conhecer a pessoa que doou para ele. Ele conseguiu. Quem fala desse encontro emocionante pra gente é a Paola Manfroy de Curitiba. Olha aí. Quem vê o olhar tranquilo de Michael nem imagina a força que este menino tem para lutar pela vida. Quando tinha 10 anos, os médicos descobriram que ele sofria de uma doença rara, a anemia de Fanconi.
A criança pode ter desde uma formação de órgãos específicos, uma formação do rim, uma formação de ouvido. Pode ser uma criança que ela é menor um pouco para a idade dela, que tem dificuldade de ganhar peso. E essa doença geralmente vai evoluir com falência da medula óssea. Então essa criança vai apresentar anemia no hemograma, uma diminuição dos leucócitos, que são as células de defesa, uma diminuição das plaquetas, que são muito importantes na nossa coagulação. A única forma de sobreviver à doença é conseguir um transplante de medula óssea. Por isso, imediatamente começou a procura por um doador. Mãe, pai, irmãos, avós, tios, todos foram examinados, mas ninguém era compatível com o Michael. O jeito foi entrar na lista de espera. Uma loteria. Se a chance de encontrar um doador de medula na família já é pequena, fora é ainda mais difícil. De cada 100 mil pessoas, apenas uma seria compatível. Michael teve muita sorte. Muita gente que fica na fila de espera quando não é os parentes compatíveis, aí fica na fila de espera por muito tempo. Mas no caso dele? No caso dele foi diferente. Com 2 meses que ele entrou na fila de espera, ele já teve o doador. O transplante foi feito em 2010 neste hospital em Curitiba e salvou a vida do menino. Por lei, os nomes de quem doou e de quem recebeu a medula devem ser mantidos sob sigilo. Mas a cada consulta de rotina, Michael fazia a mesma pergunta: quem me salvou? O que a lei não previa é que a doadora estava com a mesma curiosidade. Priscila, que fez a doação, também queria encontrar o menino. Tanto Priscila quanto Michael acabaram pedindo ao hospital para se conhecerem. Como o pedido foi mútuo, o encontro foi autorizado. Você já sabe que é uma mulher. É, isso eu já sei. O que mais? Mais nada, sei que acho que ela mora em Minas. Fez uma viagem longa para estar aqui em Curitiba para te conhecer também. É isso. Vamos lá? Bora lá. Bem, por causa de uma orientação, né, uma norma do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, a gente não pode acompanhar esse primeiro encontro. Então, a gente fica aqui esperando do lado de fora e desejando uma boa sorte para vocês. Até daqui a pouco. Por alguns minutos, eles se reuniram nesta sala. Em seguida, fomos autorizados a entrar. A doadora é Priscila, de 28 anos. Ela mora em Estiva, Minas Gerais, e veio a Curitiba com um namorado para conhecer o Michael. Desde quando eu fiz a doação que a gente procura tentar conhecê-la. E na hora que você descobriu que você poderia ajudar tanto uma pessoa? Mudou muito a minha vida. Muito mesmo. De devolver a vida a alguém, sim. Nunca mais vou reclamar de nada da vida. Porque é muito emocionante. É uma experiência inexplicável. Pra mim foi emocionante, eu já tava assim, ansioso. Indo pra cá, assim. Daí na hora que ela entrou, assim, foi olhar, bati o olho nela, assim, nossa, foi emocionante demais. O encontro deixou todos emocionados. Paulo Eduardo, que namora a Priscila há 11 anos, aproveitou esse momento para fazer 2 pedidos muito especiais. Pedi a minha namorada em casamento. Já tá marcado. E outro, gostaria de convidar o Michael, se puder, e no nosso casamento, levar aliança junto com a nossa filha. Você vai? Garoto. Acho que eu sinto assim como se ele fosse um filho pra mim, porque eu tenho uma filhinha e eu sinto como se fosse um pedaço de mim. A gente fica aqui só imaginando a emoção desse encontro, né? O Michael hoje leva uma vida absolutamente normal e ele aceitou, claro, ele vai ao casamento da Priscila e do Paulo, que acontece em maio do ano que vem. E aí, doutora Ana, estamos aqui chorando, porque a gente é uma cega derretida, né, doutora Ana? Totalmente, gente. Olha, vamos ver, ó, o Michael lá em Curitiba, ela lá em Minas. Olha, o Brasil é um país enorme. Os dois foram compatíveis. E olha que final feliz teve essa história. A gente tem que fazer o cadastro, porque é o único jeito da gente se achar nesse país. Lembrando que o cadastro é nacional, por isso a Priscila achou o Michael, né? Isso é muito importante. E atualizar o endereço também é fundamental, porque se você vai mudando de cidade, muda de lugar, esquece disso, mais um balãozinho que estoura, começa tudo de novo. Uma chance em 100 mil, doutora Ana. Se não avisar que mudou, é como se não tivesse feito o cadastro. Atualizar o cadastro é tão importante quanto fazer, como se tornar um doador. É isso aí.
Pergunta da internet, vamos ver quem quer falar conosco. Elisânia de Betim, Minas Gerais. Posso doar medula mais de uma vez? O doador fica internado? Esse processo, vou até completar, esse processo é doloroso, precisa de anestesia, né, doutor? Então, a doação de medula é possível, mais de uma vez. Inclusive, no Brasil, nós já temos essa experiência de doadores que doaram mais de uma vez. Nós tomamos todos os cuidados com os doadores. O método tradicional é um método que nós vamos explicar mais adiante, mas que ele passa por uma anestesia para poder fazer a coleta. E o doador ele fica internado, na verdade, por 24 horas, só após o procedimento, em observação, e depois recebe alta para casa, bem, e a recuperação é muito rápida. Já na primeira semana ele volta às atividades normais e em cerca de 15 dias a medula óssea está reconstituída e já voltou a funcionar e já se recuperou da doação. Ou seja, é um tecido e esse tecido se regenera com bastante rapidez, então não há essa preocupação, como por exemplo na doação de um órgão, que se doa o órgão ou parte do órgão. Na verdade, a medula óssea se reconstitui rapidamente. Bom, se depois de tudo isso, né, te deu vontade de ser um doador, parabéns. Vamos ver agora se você se encaixa, né, nos pré-requisitos para ser um doador. Então vamos lá, doutor Luiz Fernando. Em primeiro lugar, a pessoa precisa ter boa saúde. Sim. Tem entre 18 e 55 anos. Essa é uma informação inicial, ter boa saúde para poder fazer parte do cadastro. Em seguida, ele tem que se dirigir a um hemocentro. No hemocentro é feita uma entrevista, um questionário é aplicado a esse doador e ele vai preencher os dados pessoais. Ao mesmo tempo, ele faz também a doação de uma amostra de sangue que vai ser usada para os testes de compatibilidade. Esses dados vão ficar armazenados nos computadores do Redome, no banco de dados, e esses dados vão ser cruzados mais adiante com os pacientes que estão necessitando de um transplante. Aqui no caso, a doação de medula, existem dois métodos. Esse método que é feito através de agulha, seringa, aspirando da crista ilíaca, que é aqui os ossos da bacia, onde existe a maior quantidade nos adultos de medula óssea disponível. Então aqui está representado o osso ilíaco, a medula óssea, com a sua característica gelatinosa, líquida, com células. A aspiração é feita sob anestesia. Em geral, o doador passa por anestesia geral ou então anestesia peridural, que é uma anestesia mais limitada a essa região. Não dói absolutamente nada. Não dói nada, ele se recupera bem no dia seguinte. Após observação, ele recebe alta para a sua residência. E logo em seguida, a medula óssea se reconstitui. Então, nós retiramos em torno de 20% do que o doador possui e em torno de 15 a 20 dias essa medula óssea volta a ocupar o seu espaço. Então, aquilo que ele doa não faz falta nenhuma. Não vai fazer falta nenhuma. Ele, na verdade, pode, inclusive, após 3 meses, doar outra vez medula óssea, se for necessário. Esse é um outro método, é um método que já tem em torno de 20 anos de uso, no qual nós damos um remédio para o doador, estimulamos as células da medula óssea para que elas circulem no sangue e uma máquina do banco de sangue coleta essas células e armazena para o transplante. Então esse é um método um pouco mais moderno e a indicação de um método ou de outro método depende, obviamente, da indicação médica, da indicação de paciente para paciente ou de cada caso. A gente está falando aqui da importância do sangue saudável, da saúde do sangue, e existe um procedimento que é feito logo quando o bebê nasce, não é, doutora Ana? Para evitar uma anemia depois, que é com relação ao cordão umbilical. Esperar um pouco antes de cortar o cordão umbilical logo que o bebê nasce. Quanto tempo deve ser essa espera? Quem fala para a gente agora, numa reportagem, é a Natália Ariede. Vamos acompanhar? O choro é um alívio para os pais. Ufa, parece que está tudo bem com o bebê. Mas é só o começo. Muitas coisas que acontecem nos primeiros minutos de vida são determinantes para a saúde do recém-nascido. Quer um exemplo? A hora de cortar o cordão umbilical. Neste momento, ele ainda tem um padrão fetal de circulação, ou seja, ele está recebendo sangue, nutrientes e oxigênio da mãe através da placenta que passa para ele pelo cordão umbilical. Mesmo que ele já esteja fora do corpo da mãe. Mesmo que ele esteja fora do corpo da mãe. Nesses minutinhos, o bebê está no colo da mãe, né? Ele é colocado sobre a mãe.
acolhido por ela, ele recebe os primeiros cuidados do neonatologista neste momento, mas tudo no colo da mãe, e lá com o cordão ligado. Em vez de cortar o cordão umbilical logo que o bebê nasce, a recomendação é esperar de 2 a 3 minutos. Assim, o bebê recebe pelo cordão uma dose extra de sangue. E aí, esse sangue ele é importante por quê? Por que ele é especial? Ele vai servir para uma reserva, né? A gente acredita-se que 36% a mais de sangue, né, de volume sanguíneo para esse bebê vai ocorrer com o clampeamento tardio. O sangue que vem da mãe pelo cordão contém a hemoglobina fetal, que é mais rica em ferro. Isso vai ajudar a manter a reserva de ferro do bebê nos primeiros meses de vida. E isso futuramente vai prevenir a anemia ferropriva, que é uma das causas de atraso, muitas vezes, de desenvolvimento motor e até afetivo e cognitivo do bebê. Pois é, tem todo um tempo certo. E, doutora Ana, o sangue desse cordão umbilical também pode ser doado. Isso, o sangue também pode ser doado, o sangue de cordão também pode ser doado. Tem bancos públicos de cordão que aceitam e recebem esse sangue de cordão, que é importante. E para o bebê, esse sangue que, na hora que ele acabou de nascer, a gente não deve cortar imediatamente o cordão. Tem que esperar um tempo de uns 3 minutos, o cordão parar de bater, aí então a gente corta. Porque este sangue também é importante para aquele bebezinho que acabou de nascer. É uma pulsação que o cordão tem? É uma pulsação. O cordão vai pulsando, que é o batimento cardíaco da mãe, vai mandando sangue para o bebê, né? Na hora que, então, para de bater, significa, a natureza disse assim, olha, gente, não precisa mais do sangue da mãe, agora o bebê está por conta. Na hora que a natureza falou, o bebê está por conta, a gente pode cortar o cordão umbilical. Amigo, agora é para valer. Agora é para valer. Agora é com você. O bom é que o banco público, qualquer um pode usufruir, né? Basta ser compatível. Basta ser compatível, exatamente, como uma doação de medula, a gente pode doar o cordão para um banco público e, eventualmente, quem precisar deste cordão, pode utilizar. E o próximo assunto é herpes zoster. E tem mais perguntas na internet sobre ele. A gente já teve uma pergunta da Valéria. Agora a Tereza, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, também pergunta: existe vacina contra o herpes zoster? Bom, nós vamos responder a sua pergunta, Tereza, e a da Valéria depois do intervalo. Não saia daí.